Olá pessoal, Elisvelto Figueiredo aqui, mais uma aula da sequência de aulas que a gente prometeu de fazer aí sobre a introdução à mecânica cinemática, né? E hoje, o assunto de hoje que a gente vai falar um pouco é sobre trajetória. A gente já falou de movimento, repouso, falamos de referência, do referencial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre trajetória. É um tópico muito importante, que geralmente andam juntos na cinemática. É a referência, é a trajetória, o movimento. E vamos falar um pouco hoje sobre o que é trajetória. Bem, pessoal, o que é trajetória? Em conceito, mesmo especificando, a trajetória não é nada mais do que o conjunto de posições do corpo ao longo do tempo. É o caminho percorrido por um determinado móvel. E o seu percurso percorrido, né? É o caminho. Então, a trajetória é um caminho que um determinado móvel faz sobre um determinado lugar, para chegar a um determinado lugar. Aí, pessoal, a gente imagina um corpo e suponhamos que ele esteja em movimento em relação a um referencial. Em cada instante, a posição desse corpo será dada por um ponto. E a trajetória nada mais é do que a linha que forma todos esses pontos. Então, a trajetória é isso. É a linha que liga para chegarmos. É o caminho que nos liga a um determinado lugar para chegar a um determinado ponto que queremos chegar. Tudo bem? Trajetória e referencial. Pessoal, para sabermos a trajetória de um móvel, é logicamente que depende muito do referencial que adotamos sobre ele. Porque, pessoal, a trajetória ela pode ser retilínea, como também curvilínea, em forma de parábolas. E a trajetória é isso. Dizemos que repouso, movimento, referencial, trajetória são dependentes um do outro. E principalmente o referencial. Hoje, na cinemática, para estudarmos o movimento, para saber estudarmos o movimento, repouso, a trajetória depende muito, principalmente do referencial que adotamos sobre eles. Então é isso, pessoal. Então a trajetória é isso. É obviamente que por menor que seja um corpo, ele nunca se reduz a um único ponto geométrico. Ele sempre terá um tamanho, por menor que seja. E para determinar a trajetória de um corpo, usamos principalmente os pontos para chegar em um determinado lugar. É aquilo que a gente falou na última aula sobre referencial. A gente tinha lá o gráfico que mostrava os pontos A e o ponto B. Tinha a reta que traçava do ponto A ao ponto B. Vamos dizer que trajetória seria aquilo. Para mim, eu teria as coordenadas para chegar no ponto, para me formar o ponto A, que, por exemplo, seria 1 e 2. Eu teria que traçar uma reta para me chegar esse ponto, esse determinado ponto. Eu traçava uma reta, formava ou seja, um retângulo até eu chegar no ponto A. E o que chamamos de referencial de trajetória seria aquele caminho, aquelas linhas para chegarmos a um determinado ponto.
Vamos aplicar aqui um pouco tudo que a gente viu até agora, né? Vamos aplicar aqui um pouco sobre essa questãozinha que eu trouxe aqui para nós. Todo movimento é relativo. Pessoal, o que isso significa? O que significa dizer isso? Todo movimento é relativo. Todos os cálculos de velocidade são precisos? Não seria a resposta certa para essa pergunta, para essa determinada pergunta, porque ele está perguntando se todos os cálculos de velocidades eles são relativos. A letra B, não existe movimento com velocidade constante. Não existe movimento com velocidade constante. Então não seria também a resposta ideal para a pergunta que nos traz. Se todo movimento é relativo, o que isso significa? Na letra C, pessoal, a velocidade depende sempre de uma força. Será que estaria certo? Também não, né, pessoal? A velocidade depende sempre de uma aceleração. Será que seria a letra C? A letra D? A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Pessoal, nós acabamos de falar que para mim estudar referência, para mim saber a referência, para mim estudar movimento, eu dependo muito do referencial. Então a resposta certa é a letra E. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Correto? Fica claro que todo movimento é relativo. Significa que a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Outra questãozinha aqui. Em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante e a trajetória das bombas por ele abandonada é. Pessoal, em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a trajetória das bombas por ele é abandonada. Seria um avião que estivesse voando e soltando bombas de cima para baixo. A trajetória dessas bombas. Como seria a trajetória dessas bombas? Seria uma reta inclinada? Obviamente que não, né, pessoal? Porque o avião ele está se locomovendo. Não é isso? Não tem como eu soltar uma bomba e inclinar ela. Uma parábola com cavidade para baixo também não teria o mínimo sentido, pessoal, que eu soltando uma bomba ela não ia fazer parábola de cima para baixo. Uma reta vertical seria uma reta vertical. Seria uma parábola com cavidade para cima? Obviamente que também não, que jamais ela ia retornar para cima, né, pessoal? Seria um arco de circunferência? Então, a resposta certa para essa pergunta é a letra C. Em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a trajetória das bombas por ele abandonada é uma reta vertical. Preste muito atenção, porque é as bombas que esse avião solta de cima para baixo. Obviamente que forma uma reta vertical. A terceira questão, pessoal. Um avião voando com velocidade constante e próximo à Terra abandona um objeto. Um avião com velocidade constante próximo à Terra abandona um objeto, desprezando o efeito do ar.
e para um observador parado no solo. A trajetória é... Como seria essa trajetória? Para alguém que estivesse observando do solo. Preste atenção à pergunta, senão vai confundir com a outra pergunta. Ele destaca bem aí que essa pergunta é para um observador parado no solo. Qual seria a trajetória? Seria vertical? Oblíqua? Semicircular? Hiperbólica? Qual seria? Então, pessoal, seria obviamente a letra E. Seria seria hiperbólica. Quando o corpo é abandonado, ele possui velocidade igual à do avião. E enquanto cai, ele descreve uma trajetória parabólica, não é isso?